Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu que eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou nos passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Convido os irmãos a colocar em pé esse momento. Vamos dar início a esse momento tão precioso que Deus nos dá, né? No final de 2024, culto de comunhão, a gente pode exercitar o Espírito de forma coletiva e permitir que Cristo venha operar em nós, né? Nos preparar para momentos vindouros aí que vai ser trazido pelo Senhor, né? Eu quero convidar os irmãos para nós dar uma palavra que está lá no livro de João, no capítulo 3. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e vamos profetizar esses versículos aqui. João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. João 3, do 1 ao 15.
Nós vamos orar ao Senhor, então, né? Convidar o Espírito Santo a governar esse ambiente a partir de agora. Eu queria que todos olhassem ali para o irmão Diogo. Levanta a mão, irmão. É Diogo? Diogo, levanta a mão aí. Tá ali. Nosso irmão aí veio nos visitar hoje, né? Que nós colocamos ele em oração aí, né? Para Deus abençoar ele nesse encontro de hoje e também nesses próximos meses, dias e esse ano aí de 2025. Seja bem-vindo, Diogo, né? Que Deus venha te abençoar grandemente. Se em casa, né? Já é da família, em nome de Jesus. Esse momento, né, irmãos, nós vamos estar orando aqui. É o nosso último encontro de forma coletiva, né? No culto de comunhão, nesse último domingo. 52 domingos teve esse ano, né? E esse é o encontro número 52. E nós temos muito que agradecer ao Senhor, né? E também confessar pecados, né? Acertar com Deus, pedir perdão, nos reconciliar, porque além de ser o nosso último encontro de 2024, que é um fato, não terá mais outro em 2024, né? Porque o domingo termina hoje, mas que nós possamos estar nos preparando para o primeiro encontro, né? Então que esse seja nosso último de 2024, mas simultaneamente a primeira preparação para 2025, né? Então, eu peço que você feche teus olhos, nós vamos orar ao Senhor, que você possa dar a mão para a pessoa que está do seu lado e que você sinta o Cristo que está dentro do coração desse irmão, porque nós vamos precisar muito, né, de ter alguém do nosso lado para nos ajudar em oração e nos motivar no Espírito para permanecer na mesa do Senhor nesse próximo ano. Então, que essa mão que você está aí segurando, né, que você possa entender que é um enviado de Deus para te ajudar esse ano, né? Então, fecha teus olhos e nós vamos orar aqui ao Senhor. Querido Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, nós queremos limpar o nosso coração aqui, confessando todos os nossos pecados, porque muitas são as nossas faltas e foram, nesse ano de 2024, muitas transgressões, pecados conscientes e inconscientes, porque temos recebido, Deus, conforme a Tua palavra diz, em Crônicas 7,14, o melhor dessa terra, Senhor Deus, o Senhor tem colocado à disposição do nosso par de ouvidos, as próprias cordas vocais do Espírito Santo, usando muitos instrumentos e ferramentas para declarar a tua verdade, trazer até nós, Deus, a tua visão. E nós não somos mais cegos, Deus, mas agora nós podemos distintamente discernir e enxergar aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que desagrada a Ti. E por isso nós queremos, nesta manhã, abrir a nossa boca, levantar um rogo, uma súplica, uma oração aqui de confissão de pecados, Deus. O Senhor conhece o nosso coração e Salmos diz que antes que a palavra chegue até os nossos lábios, o Senhor já sabe até o que a gente está pensando. E esse ano foi momento, Senhor Deus, de grandes provas em todas as áreas da nossa vida, tanto no temperamento, Senhor, na cólera, na ira, na justiça própria, Senhor, como também na lascívia, na sensualidade, na prostituição, na promiscuidade, Senhor. Muitas coisas entraram na nossa mente, desceram para o nosso coração e nos levaram a dar a luz ao pecado, Deus. E aonde éramos para nós termos dado testemunhos, Deus, de obediência e submissão, temor e tremor do Senhor, nós falhamos, porque nós não permanecemos na sã doutrina dos apóstolos, nós não perseveramos, Senhor Jesus Cristo, nas palavras que foram liberadas, Deus, pelo Teu Espírito a cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, se o Senhor colocar cada um de nós na balança da justiça divina, nós vamos ser encontrados em falta, Senhor. Assim como Daniel decifrou aquele código, Senhor Deus, naquela parede de Beltesazar, que disse, Senhor Deus, que o governo
governo dele foi achado em falta. E o Senhor de pronto já o julgou. Nós somos merecedores, Deus, de toda correção, de toda disciplina, porque nós não somos mais neófitos, nós não somos mais, Senhor Jesus, novel na fé, Senhor. Mas temos sim experiências maravilhosas quando obedecemos, Senhor. Nós já vimos com esses nossos olhos, Deus, o quão o Senhor é poderoso, o quão o Senhor pode realizar e mudar, transformar o nosso caráter, Deus. Mas mesmo assim, Senhor, vendo tais milagres, sinais, prodígios e maravilhas, nós ainda nos inclinamos para a carne e para a alma. E nós não fomos bons servos, Deus, nesse ano que passou. Nós não fomos bons filhos, Deus. E nós, diante da Tua luz, somos merecedores, Deus, da Tua cólera, da Tua ira, do Teu juízo, Deus. A nós, Senhor Jesus Cristo, apenas temos que nos humilhar, Deus, e aceitar toda a correção e toda a disciplina. Mas nós te pedimos aqui, Senhor Deus, como membros do corpo de Cristo, Deus, todos juntos aqui, abrimos o nosso coração diante da Tua luz sem reservas, porque não tem para onde nós ir, não tem para onde nos esconder, Deus, pois a Tua luz é tão forte que expõe a nossa nudez, expõe as nossas fraquezas, expõe, Senhor Jesus, o nosso pecado. Mas nós queremos te pedir, Deus, não nos julgue segundo a nossa fraqueza e os nossos pecados, mas segundo o Teu amor, segundo a Tua compaixão, a Tua piedade, Deus, segundo a Tua verdade, Senhor Deus, que não é balança enganosa. Que o Senhor possa nos dar força, Senhor Jesus Cristo, para colher, Deus, cada semente enganosa que nós mesmos lançamos na terra do nosso coração, Senhor. Queremos aqui nos preparar, Deus, para a visitação do Teu Espírito nesta manhã. Que você possa estar já orando, né, irmãos? Abrindo Teus lábios, declarando a Tua fraqueza, Teu pecado, porque agora é o momento de nos preparar e de nos conciliar com o Rei, né? Aqueles que são abençoados com dom de línguas estranhas, comece a profetizar, comece a declarar, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Traga a existência aqui, nesse lugar geográfico, a presença do nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor está nesse lugar, Ele habita entre os santos do Senhor. Você é um eleito, escolhido de Deus. Então aproveite a oportunidade de se derramar na presença do Senhor. Comece a invocar o nome de Jesus. Declare comigo: Senhor Jesus, venha nesse lugar. Externe aqui o Teu poder e a Tua autoridade. Gere neste ambiente uma unção poderosa para destronar todo o ego, para quebrar com toda a estratégia de Jezabel e derrubar todas as muralhas da indiferença. Destrói toda essa frieza, Senhor, que há no meio do Teu povo, essa falta de amor, essa falta de temor, essa falta de discernimento, porque o Rei dos Reis, o Senhor da Glória, está passeando no meio da sua igreja, e nós não discernimos o Teu toque miraculoso. Ó Senhor Jesus, vem com Teu poder e com a Tua glória e disfarça agora, desfaça todo esse sentimento de rancor e de amargura, porque nós temos julgado as Tuas ações contra a velha criatura. Nós temos defendido essa natureza pecaminosa. Com o sofrimento, nós culpamos pessoas e achamos os Teus atos justos. Perdoa o Teu povo, Senhor, e se derrama neste lugar
como rios de águas vivas, e que o Senhor encontre corações que verdadeiramente creiam no Senhor e que fluam em rio. Isso é uma promessa para os teus filhos, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, do seu interior, coloque a mão no teu coração, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Portanto, Senhor Jesus, inunda este lugar agora. Fecha as janelas, Senhor. Fecha as portas. Fecha as brechas. Todos os buracos. Fecha agora com a unção do teu Espírito. E inunda esse lugar com essa água viva, assim como o Senhor fez na época de Noé. E julga todos esses seres, espíritos malignos, demônios, anjos caídos, que são liberados pela nossa desobediência. Julga eles aqui dentro, Senhor. Não deixe eles com vida, mas agora a tua vida habita dentro de nós. Venha ocupar todo o recipiente da nossa alma com essa energia poderosa, para que possamos aqui fora, Senhor, manifestar o teu Filho, porque este é o propósito. Quando o teu Filho se manifestar, todas as obras das trevas serão destruídas. E nós profetizamos agora, Senhor, que essa água viva vai subindo, vai passando pelos tornozelos, vai subindo, Senhor, vai passando pelos joelhos, vai subindo, Senhor, vai passando nossas cinturas, vai subindo, Senhor, vai passando pelos nossos lombos, vai subindo, Senhor, vai passando pelos nossos pescoços, vai subindo, Senhor, e nossos pés não alcançam a terra, possamos ser conduzidos pelas correntes da água da vida, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, que neste lugar agora todos nós estejamos, o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito inundados por esta água viva. Que a nossa mente agora, Senhor, seja descolada e desconectada do mundo. Que os nossos pensamentos agora, Senhor, os nossos olhos agora, Senhor, os nossos ouvidos agora, Senhor, que os nossos sentidos pro físico agora, Senhor, estejam agora totalmente envolvidos por essa unção que quebra todo jugo, que quebra todas as correntes, que quebra esses muros impuníveis pelo homem, mas que pelo Espírito todas as barreiras agora, todos os outeiros, todos os montes sejam nivelados agora, e que os teus olhos fitos neste lugar não vejam mais uma pessoa ou duas, vejam o teu único corpo, todos iguais, somos um, porque no mesmo Espírito, Senhor, descemos as águas do mesmo batismo, Senhor, cremos na mesma justificação pela fé, Senhor, e temos a mesma cabeça que é teu Filho Jesus Cristo. Portanto, toma agora, Senhor, a boca de cada um dos teus filhos para profetizar, para declarar a tua luz, a tua verdade, Senhor, e que os dons do teu Espírito, Senhor, venha encontrar
agora, Senhor, vasos vazios de si mesmos, para receber o Senhor como conteúdo. Em nome do nosso Senhor Jesus. Agora, irmão, levanta a tua voz em oração. Começa a orar, irmãos. Porque agora é a hora que o Espírito Santo está recolhendo. Deus me mostra os anjos dele recolhendo as ações dos seus filhos. Agora é a hora de nós consertarmos com o Senhor. Agora é a hora de colocar diante do Senhor nossas petições, nossos clamores. Agora é a hora de consertar com o Senhor. Vai abrir a boca, irmãos. Faça aquilo espiritual. Deixe o Espírito Santo te tomar. Não te preocupa com a pessoa do teu lado. É só você e Deus agora. Se você está num ambiente que é só você e Deus. Onde que estirá la mastura que estirá. Andere te caramassa. Olhe que estirá basura massa. Ele canta que se. Estanda neti cai rolo que esse por corona que se. Para querer manachir se manter seite camante seite. Coloca ni man brande se le candere brande se ma kai ci so onde le che sintere che sa ande che kana chuno shikara shi shure ma shira amet che shush ne shere ma shush ma le streno sho spire levante che shusse le piri kana bantre se oh laila selaila selaila laila selaila 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 vale se revanche si che e se levte che si che ante che se se si che te no mais ale pasce di che masce le se mantere che si sirve la mano se passere curciu cheva levanta-se presterebe para que sone che sere te fala cama eis que estou no meio de vós. Aproveitem essa oportunidade. Lembrem em vossos corações. Porque quero fazer através desse pequeno rebanho coisas que olho não viu, ouvido não ouviu e nem penetrou no coração desses homens. O que quero fazer através de vós, diz o Senhor. Veja-se corações aqui amargurados. Confesse o pecado da amargura. Você tem estado amargurado com teu Deus, diz o Senhor. A amargura é como se fosse um câncer, que esse seria labassutecar. Vai comendo o vigor para se livrar desse câncer que está comendo o teu vigor. Estás perdendo vida, assim como a mulher do fluxo de sangue. Estás gastando teu tempo, teu dinheiro, tua saúde, teus recursos naquilo que não procede de Deus e não opera a ação. Não opera a oração. Abre os teus olhos. Pega a tua mão direita agora. Deus está mandando. Pega a tua mão direita e ergue só a tua mão direita.
O Senhor Jesus diz: eis que coloco lodo na mão direita. Fica com a mão direita. O Senhor está dizendo para ficar com a mão direita erguida. Deus pegou Jesus Cristo, seu Filho, pegou a saliva dele, untou com o pó da terra e fez lodo na tua mão direita. Que visão linda, irmãos, Deus está dando aqui. Todas as mãos erguidas, com lodo nas mãos. Agora pega essa mão com lodo e coloca nos teus dois olhos, esfrega nos dois olhos. Eis que estou renovando a vossa visão do Senhor. Estou renovando a vossa visão. Ouro que xalabá, xalabá. Os que xalabá. Escos que xalabá. Oh, estou renovando a vossa visão. Ontem o Meta disse que aonde não há visão, o povo se corrompe. Estou renovando a vossa visão. Está indo as sujeiras de tudo aquilo que vós acessaram em 2024. Perderam tempo nas redes sociais acessando tudo que não precisa. Estão com a visão distorcida, diz o Senhor. Não consegue discernir a realidade espiritual. Mas eis que estou renovando a vossa visão. Levanta a mão direita de novo. Deus vai dar o segundo toque agora. Que no primeiro toque vós não creram. Vós são visões, sonhos. A unção do Espírito Santo está nesse ato profético aqui. Erga as mãos para o céu. Sinta o toque das mãos do Senhor, untando vossa mão um lodo. A liva de Jesus e o pó da terra. Unta de novo os olhos. Unta os olhos de novo. O Senhor quer que você tenha a visão plena do reino. Ó Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Vai limpando os olhos dos teus filhos, Senhor. Limpa os olhos, Senhor. Para que nós possamos ver com realidade espiritual aquilo que o Senhor enxerga em Senhor Jesus. Vai operando, Senhor, as devidas libertações. É necessário, Senhor, que nós possamos estar livres desses seres, desses verdugos que nos fazem viver uma vida independente do Teu Espírito, Senhor. Oh, Deus da glória. Senhor Jesus. Vai orando, irmãos. Vai clamando. Vai se derramando na presença do Senhor. Deus, nós queremos continuar na Tua presença, Senhor, nesta hora, bendizendo o Teu nome, Senhor Jesus, dizendo e glorificando aquele que nos tirou das trevas, Pai, para que nós nunca mais voltássemos para lá, Senhor. Só o Senhor pode produzir esse nojo, Senhor, pelas coisas mundanas. Só o Senhor que pode produzir essa separação, essa consagração, essa santificação dentro de nós. Ó Deus, a nossa constituição física, Senhor, ela pende para a terra. Nossos corpos estão na terra, Senhor. Mas nossos olhos precisam estar em Ti, Senhor.
Nos ajuda a elevar os nossos olhos, Senhor. Enxergar, Senhor Jesus, esse novo ano, uma novidade do Teu Espírito, Senhor. Com a possibilidade do Senhor liberar esse potencial de vida que o Senhor colocou dentro de nós. Com a possibilidade de olhar para os homens não mais como se fossem árvores, mas enxergar ao longe distintamente todas as coisas. Nos mostra, Pai querido, nos sonhos, nas visões, nas revelações da Tua palavra, Senhor. Mostra o quanto nós perdemos sem o Senhor, Pai. O quanto nossas decisões nos afastam de Ti, para que possamos nos arrepender, nos envergonhar e fazer uma tomada de decisão, Deus. Por favor, Senhor, toma frente nessa manhã, Senhor, das nossas almas. Coloca ela, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. E tira, Senhor, todos os verdugos, todos os embaraços, todos os tropeços, as enfermidades que temos no nosso corpo, Senhor. Ó Deus, nós pedimos tantas vezes, Pai, leva embora, Senhor, essas enfermidades, mas elas estão atadas à nossa alma, a ligamento, a correntes da nossa alma que influenciam essas enfermidades no nosso corpo, Senhor. É por isso que sofremos, é por isso, porque estamos ligados, Senhor, na nossa alma, a esses espíritos das trevas. Isso nos ajuda, Senhor, a liberar, ó Senhor, Pai, todos os demônios que nos prendem, que nos embaraçam, que causam tropeço aos nossos pés, que não venhamos a seguir as Tuas pisadas, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Ajuda, Senhor, para essas enfermidades, uma por uma, elas possam ser derradas, elas possam ser eliminadas de nossas vidas, Pai, para que o testemunho da vitória, o testemunho, Senhor, do equilíbrio venha, Senhor, sobre o Teu povo e esta comunidade fora, e que está aguardando a manifestação da Tua glória, está aguardando a manifestação do povo do Senhor. Venha a existir, venha a existência, Senhor, os tempos, ó Pai querido, não mais da ignorância, mas da iluminação, Senhor, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, abre os ouvidos espirituais, tira os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a melodia, as melodias que vêm da glória, para que possamos receber, sem louvores, possamos receber as manifestações da profecia que vem do céu e que vem consertar, para ajustar as nossas almas, e não mais para passar as mãos nas nossas cabeças e dizer que somos perfeitos, que somos maravilhosos, porque não somos. Nós não somos, Senhor. Nós somos imperfeitos, somos pecadores. Ó Deus, e assim como o Teu povo de Israel, eles colocavam um pano de saco, despiam suas vestes e colocavam cinza sobre a sua cabeça, e ali vinha o avivamento, ali vinha a glória do Senhor e descia sobre o arraial. É porque o Senhor estava presente quando o Seu povo se arrependia dos pecados, e que assim aconteça conosco, Senhor. A paz de refrigério vem sobre o Seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Receba as nossas orações neste momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Sempre
Essa próxima música, irmãos, ela fala: vamos celebrar com graça. Vamos, irmãos, vamos nos alegrar na presença do Senhor. De palácios de marfim, louvar a Deus que abriu o mar diante de mim. Desci pelo mar o cavalo e o seu cavaleiro, e gloriosamente com instrumentos de cordas que ressoam de palácios de marfim. Louvar a Deus que abriu o mar diante de mim. Desceu no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas que eram amargas se tornaram doces. Vamos celebrar com graça ao Deus de toda a terra. Vamos celebrar com graça a alegria do Senhor e a nossa força. Vamos celebrar com graça ao Deus de toda a terra. Vamos celebrar com graça a alegria do Senhor e a nossa força. Instrumentos de corda que ressoam de palácios de
celebrar com graça. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos celebrar com graça ao Deus de toda a terra. Vamos celebrar com graça. A alegria do Senhor é a nossa força. Próxima canção, irmãos, sintam-se impelidos pelo Espírito para estarmos trazendo as ofertas alçadas, ofertas no nosso coração por agradecimento a Deus. Tu é voluntário na casa do Senhor, ninguém está com os olhos abertos para te ver nessa hora, mas é Deus e você que precisam prestar esse serviço. Nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade nessa hora, na quietude e no silêncio, no profundo do nosso coração, absorver todas as coisas. Na quietude e no silêncio do fundo do coração, estou vendo minha própria condição. Na quietude Amém, irmão. Podemos sentar em nome de Jesus. Quero ver aqui uma parte dos irmãos lá no livro de Lucas 19. Vamos ler juntos? Depois eu vou pedir para a Esther ver aqui um pouquinho sobre o aplicativo, ver as novidades aí do aplicativo. E depois a irmã Natália vai falar um pouquinho de toda a Rio Grande do Sul. Lucas 19. Vamos ler aqui versículo 1. Você só apanha aí para rapidamente fazer a leitura. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje, vamos ler juntos, irmãos. Então Jesus lhe disse,
Hoje houve salvação nesta casa. Pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Bom dia a todos os irmãos. Bem, os irmãos estão bem levezinhos agora, né? Depois dessa oração, desse louvor, a gente está se lutando. Glória a Deus, irmãos, pela presença dele que se derrama, né? E ele se derramou muito para nós, irmãos, através do aplicativo Pão de Judá também. Quem aí no seu celular, esse aplicativo? Todo mundo? Glória a Deus. Quem não tem, irmão, pode o aplicativo muito assim. Você baixa ali e é o reino de Deus na palma da palavra de Deus está ali, a fácil acesso, porque o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus sempre de novidade. Ele não vai ficar lá no século lá de trás, né? De que Jesus estava na terra, não tinha tecnologia, mas hoje a gente tem tecnologia. Você acha que ele vai lá a tecnologia? Vai sim. E a expansão do reino é muito mais rápida com as tecnologias, né? Então nós temos o nosso aplicativo, que é o portal da nossa nutrição espiritual. Então nós temos aqui várias coisas, irmãos. Vocês podem usar vários ícones para se alimentar da palavra, né? E tem um ícone aqui, irmãos, que é o próprio site do aplicativo, onde está dentro do aplicativo. O próprio site do Pão de Judá está dentro do aplicativo. E você pode ligar lá nesse triguinho, clica no triguinho lá do seu celular, e ele vai direcionar para o site, porque a gente também tem um site. Você pode entrar, então, direto para o aplicativo no site. Daí, lá quando você aperta nos 3 pontinhos aqui em cima, irmãos, lá em cima tem 3 pontinhos. E aí, uma galeria de imagens lá embaixo. Essas galerias, ele está mostrando ali, legal, obrigado. Ali na galeria de imagens, põe para nós. Tem o nome versículos bíblicos. Tem um ícone ali, versículos bíblicos. Você clica em cima e você encontra ali vários versículos que o pessoal daqui que faz essas imagens, irmãos, para a gente poder compartilhar. Olha lá, você pode ficar só com o seu dedo em cima ali no seu celular e compartilhar. Você compartilha no WhatsApp para todas as pessoas o versículo que você achou interessante ali, que gostou, gostaria de compartilhar nas suas redes sociais. Você compartilha direto ali. Então, irmãos, essa parte eu creio que quase ninguém sabe, né? Porque a gente não futuca, irmão. Deus nos deu tanta coisa maravilhosa, a gente não mexe. Como falou ontem no encontro, foi falado no encontro. Ah, se fosse qualquer coisa que é futuca. Quando é as coisas da gente, é porque eu não sei mexer no celular. Mas quando é o nosso interesse, a gente acha. Não é? A gente não aprende. Eu sei que lá em casa, minha família, tem um pessoal que não gosta de celular. Mas eles têm que aprender a mexer, então eles mexem, tem que fazer pix, então vamos lá, né? Como é que é? E aprende. Mas, gente, aqui, que é coisa tão simples que Deus nos deu e a gente não vai futucar. Será que a gente tem interesse, gratidão por aquilo que Deus nos deu, né? Então tá ali, irmãos. Tudo isso é os irmãos que fazem, tem um trabalhão para fazer. Tudo isso daí, essas imagens, pra gente compartilhar. A gente fica compartilhando uma coisa nas nossas redes sociais. Outras de outros lugares, coisa que chamou a atenção. Gostei desse negocinho, tá? Compartilhei. Mas a gente tem que trabalhar unidos como um corpo, irmãos, pra gente compartilhar a mesa do Senhor. Se Deus deu e tá tudo prontinho ali, por que a gente não vai compartilhar, né? Tem os nossos contatos, tem o Facebook, tem no Instagram, tudo isso eu posso compartilhar. E aí a gente fica compartilhando aquilo que não edifica muitas vezes nas nossas redes, né? Vamos aproveitar as ferramentas para espalhar a mesa do Senhor. Uma vez, irmãos, eu e o Bernardo, a gente tinha uma experiência lá em Dayatuba. E a gente estava numa igreja que a gente tinha a abertura lá para os materiais. E aí a gente falou com o pastor ali no nosso aplicativo. E a gente mostrou o pastor lá, né? Todo o aplicativo, todos os ícones. E aí ele falou, nossa, como organizado. Como é bem organizado esse aplicativo de vocês. E sabe que a gente nunca para pensar como é organizado, irmãos? Porque a gente entra ali, a gente tem acesso a todas as igrejas e tudo mais, tá tudo ali no aplicativo. A gente não para pensar o que é que Deus fez para nós de tão maravilhoso. E aí a gente não acessa e fica acessando outras coisas. E é muito perigoso que a gente fique acessando outras coisas, irmãos. Tudo é alimento.
Tudo é alimento, né? E às vezes a gente fica vendo coisa na internet que só traz sorte. E não vai ficar no nosso coração, não vai nos preparar para as bodas. Mas Deus nos deu aqui na palma da nossa mão. Então, irmãos, pode baixar dúvida e conversa com a gente. Né? Deus abençoe. Nossa, que bênção, né, irmãos? Hoje está sendo, assim, um dia muito especial, né? Como o pastor disse, o último domingo do ano. Que em nome de Jesus nós possamos pegar mesmo o que foi dito aqui hoje, né? E levar aí para o próximo ano de 2025. Irmãos, eu queria compartilhar, né, com os irmãos um pouquinho sobre a editora Vento Sul. Ler primeiro um versículo com os irmãos, João, no capítulo 8, 31 e 32, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido neles: Vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se conhecer a verdade vos libertará. Então, assim, irmãos, a editora Vento Sul nada mais é do que se aprofundar na verdade do Senhor, né? Através dos livros, dos CDs, né? Todos ali estão, basicamente, cada frase de CD, cada frase de ministração é a palavra, né, irmãos? Tem um versículo ali para falar, né? Antes de eu falar um pouquinho de uma dica, né, que eu quero dar para os irmãos, que eu até vou pedir para a Júlia também colocar ali no telão, para ficar mais fácil eles entenderem, né? Eu queria ler uma frase e o pastor disse na reunião da feira que me chamou muita atenção, que foi uma benção, né? Aqueles irmãos que acredito que todos, né, conseguiram participar e, assim, realmente foi, assim, extraordinário o que Deus fez ali naquele dia, né? E o pastor disse assim, que Deus é muito exigente, porque Ele é muito santo e Ele não se mistura com essa nojeira do mundo e com o pecado. Aquela frase me impactou muito, irmãos, porque, assim, Deus, Ele é muito exigente. E tudo que Ele chama a gente aqui, mesmo nervoso, mesmo tremendo, mesmo com timidez, isso tudo é ego e tudo é orgulho, a gente precisa fazer com muito amor, né? E não fazer relaxamente, né, irmãos? Então, eu glorifico a Deus, que Deus tem trabalhado na minha vida. Quem conhece a Natália antes, não imaginava que eu ia, né, aqui falando, né? Mas, assim, o que eu queria compartilhar, né, da editora Vento Sul é assim, irmãos. Você pode entrar tanto pelo Google como através do aplicativo, né? Então, o aplicativo vai entrar, né? Vai ter o íconezinho lá do aplicativo Pão de Judá, né? E aí tem o ícone da editora Vento Sul, né? E aí, irmãos, tem um íconezinho lá que diz que dicas espirituais, né, irmãos? E nessas dicas espirituais tem uns folderzinhos ali, uns banners que com muito cuidado e muito carinho também, né? Tem as pessoas ali, irmãos, ó, dicas espirituais. Aí vocês vão clicar ali, irmãos. Embaixo vai ter um negocinho para você. Ali, ó, já abriu. Que se você entra no aplicativo, você tem que colocar baixar. O que é esses folderzinhos, irmãos? É dicas de estudo. Então, assim, você pode imprimir e dar para alguém ou até para nós mesmos. Ali tem cada um desses é para uma idade espiritual. Então, ali você consegue, tem um que não dá para ver, mas aí tem os livros que está citando cada livro, que fica mais fácil de fazer os estudos espirituais. Você vai assinalando ali, porque eu não sei os irmãos, mas eu tenho um monte de livro e fica tudo guardado e não acabo lendo nada. E aí, com isso aí, tem ali uma sequência dos livros, das obras, né, que pode ir pegando para cada, né, idade espiritual, os novinhos, os mais velhinhos, né, enfim. E aí você vai estudando. Hoje mesmo o Nicolas estava me compartilhando comigo no começo do culto, né, que ele está fazendo um estudo, irmão, 4 livros. Então, assim, como é interessante isso, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de estudar um livro. O irmãozinho está estudando 4 e os 4 se complementam. Então, isso aí é uma dica, assim, que eu dou para os irmãos. Você pode fazer isso. Dá para você imprimir PDF, dá para deixar. Estudei um livro, eu vou e assiná-lo ali igual eu li, né? Então, é igual a irmã que estava compartilhando. Se a gente for mexendo ali dentro do aplicativo, a gente encontra muita coisa. Isso daí, por exemplo, eu não sabia também, né? Não sabia. Então, assim, é uma dica que eu deixo para os irmãos, né? Para vocês conseguirem estudar mais, ler mais,
né? E vai ali assinalando, né? E também pode presentear, né, irmãos? Com os livros. Irmãos, que calor, vai dando um suador, a gente fica nervosa. Eu fico vermelha já de natureza, né? Subir aqui. Mas, bom, acho que é isso, né? Que eu queria deixar como dica de hoje da Editora Vento Sul. Cada dia vai ter mais, né? Mas, assim, creio que hoje, rapidinho, era isso daí. A gente, né, vê a obra do Senhor com amor, com zelo, né? E a verdade, ela nos liberta, né, irmãos? Então, assim, que em nome de Jesus, né, a gente possa colocar tudo que a gente está ouvindo em prática. Amém? Deus abençoe. Nosso tempo voa, né? Mas assim, ó, dá tempo, assim, rápido. 2 testemunhos, irmãos. 2 testemunhos dá tempo. Pode, a irmã Isabel é a primeira. Quem é que é o segundo? Rapidinho, segundo já. Ok? Robert. A irmã Andréia que disse, é o Robert. Ligeirinho, segundo. Bom dia, irmãos. Deixa eu respirar. Eu quero aqui compartilhar, irmãos, que eu estou fazendo tratamento lá em Pouso Alegre com um reumatologista. E antes, quando o João era vivo, nós já fazíamos junto. Daí eu larguei, né? E agora, por causa dessas dores, eu voltei. E todas as vezes que eu ia lá, na minha bolsa, eu levava um bilhetinho. Mas nunca tinha coragem de entregar para ele. Pensava assim, nossa, o que essa mulher está fazendo? Ela vem aqui para consultar? E nunca entreguei. Aí, às vezes que eu fui, sexta-feira, eu sempre tá na bolsa, mas essa mania de mudar a bolsa, na bolsa não tinha, eu falei assim. E chegou lá, né, como assim, a gente põe as queixas, que eles perguntam, né? E ele perguntou para mim se estava tudo bem, né? Eu falei assim, mas deu para melhorar, mas a minha mão, meu joelho, as pernas doem. Aí ele falou assim para mim, daí começou a receber lá o exame novamente para mim fazer, né? Esse remédio para continuar, para depois ele mudar. Ele olhou bem, e esse médico é muito sério. Ele faz o que é necessário e pronto. E nesse dia ele falou assim para mim, você é bem religiosa, né? Aí eu falei assim, não, eu sirvo a Deus, eu sou servo de Deus, sirvo a Deus na medida que Deus me dá. Aí ele falou assim para mim, assim, que igreja que você congrega? Eu falei assim, eu congrego na igreja do Senhor Jesus, ela não fraca. Aí ele falou assim, porque eu acredito muito em Deus, e eu gosto de levantar de manhã, e eu vi louvores. Mas os louvores eu ouço, mas eu vejo que eles não vivem. E ele, em vez de me atender, ficou naquele papo. Aí eu falei assim, daí era compartilhar de lá e compartilhar daqui. E foi. Eu falava aquilo, eu aprendi e ele falava. E eu peguei e falei assim para ele, assim, e eu procurar na minha bolsa os folhetinhos. Falei, oh meu Deus, troquei a bolsa. Aí eu falei assim, eu tinha um folhetinho aqui para você, do aplicativo Pão de Judá, mas não está aqui. Aí eu disse, não, mas se você abaixa o Pão de Judá no teu celular. Ele falou assim, tá bom, mas da próxima vez que eu voltar lá, eu vou levar os folhetinhos. Aí ele falou tanto, e a gente via, ele sabia bastante da Bíblia, sabe? Bastante. E daí ele compartilhava de lá de cá. Daí eu comecei e falei assim, meu Deus, eu conheço o filho que eu tenho. Ele está lá me esperando, ele vai ficar nervoso comigo, porque ele está demorando. E o homem não me liberava. Não me liberava. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora para me sair daqui? O homem pode falar. E falou, e eu falei, e ele falou, daí na hora que eu fui sair, ele falou assim para mim assim, me desculpa porque eu falei demais. Eu falei, se não falou mais, estava tão bom que eu gostei muito também, porque eu pude expressar aquilo que eu aprendi e ele falava do modo dele, mas falou, né? Eu falei assim, desculpa, eu falei demais. Eu falei assim, não, estava muito bom o nosso papo, mas foi longe. E sendo isso, os outros saíam rapidinho e eu estava lá presa. Mas não importa.
para com essa tremedeira. Deixa pra lá. E tem outra que eu vou falar também, que na terça-feira eu estava orando. Eu estava orando com Deus e Satanás falava assim para mim, à noite, na hora que eu estava orando. De dia estava o Ivan, a Marislene e tal, o Rafael, tudo comigo, né? E de noite, não vou chorar. Satanás falava assim, você é tão só. Você está muito só. E eu falava assim, daí eu respondi para ele, não sou só, não estou só, eu estou só de presente de pessoas. Mas eu tenho um Deus que habita em mim. Eu falei, eu tenho um Deus que habita em mim e que mais eu preciso? De nada. Aqui meu filho não está aqui, ninguém está. Eu estou sozinho de presença de pessoas. De Deus eu não estou. E falei assim com Deus, né? E orei e foi dormir. Aí chegou na quarta, eu fui passar rua, fui assistir com Cristo. Aí o ministro falou, hoje o título vai ser Solidão. Eu falei, Deus, o Senhor respondeu muito rápido. O Senhor respondeu muito rápido. Aí ele falou, né, assim, que a gente, quando tem Cristo, a gente pode estar numa ilha, né, que ele estou sozinho, a gente não sente só. Porque a gente tem o Cristo. Aí eu falei assim, foi o que eu respondi para Satanás. Aí ele falou assim, enquanto a gente não tem Cristo, a gente pode viajar por muitos lugares, cheio de pessoas, sem Cristo a gente está só. Aí eu me alegrei tanto, eu falei assim, Deus, como que o Senhor foi rápido na minha resposta. Que Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vai vir, Robert? Ninguém mais? Bom dia a todos os irmãos, Deus abençoe. Sabe, irmãos, que este ano de 2024 foi um ano de muita cura na minha vida. Muita transformação, muita restauração. Que o Senhor exige muito da gente. E no micro-encontro que tivemos aqui na região 5, um presbítero falou assim, olha, que achou que tinha sido aprovado até o limite. E ali na técnica, eu falei, Senhor, eu acho que eu fui provado esse ano até o limite, Senhor. Porque eu cresci nunca tendo sonhos, irmãos. Eu vou fazer uma faculdade tal, eu vou fazer isso. Eu nunca tive sonhos. Mas o meu único sonho era ter um filho. Meu único sonho era um desejo de pai. E assim, logo que a gente chegou aqui em Ouro Fino, Minas Gerais, terra fértil. A gente chegou aqui e a Esther se encontrou grávida. E foi 6 meses de muita luta, irmãos. Aonde tinha que trabalhar para o Senhor, porque eu sempre do pastor, enquanto está trabalhando o Senhor cuida. Aí o pastor sempre testemunhava os testemunhos dele para mim, que me animava muito, irmãos, que me animava muito. Então a Esther não saía da cama, aí eu tinha que limpar, cozinhar, sair, aí ia para os grupos, evangelizava, voltava para casa e estava sempre exausto. E era um momento que o Senhor exigiu muito. E aí, irmãos, eu achei que tinha sido testado até o limite. E aí, esses dias eu estudando, não estou com ele aqui, quando eu passo, mas não lembro exatamente onde está, que o apóstolo Paulo fala que vós não será tentado. 1 Coríntios 13, vamos ler juntos. 13. 10, 13. Amém. Não vos sobreveio tentação. Vamos ler juntos, irmãos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas
forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E foi muito difícil, irmãos, ir a Pouso Alegre e saber que daqui a uns horas, minutos, dias, a gente ia perder o filho. Porque até a vida da esposa estava em risco. E foi muito difícil, irmãos. Eu choro porque é difícil falar. Mas a perda do nosso filho, hoje eu creio, irmãos, que foi a melhor coisa que podia ter feito. Foi a melhor coisa. Porque a última lembrança dele que a gente teve foi ele nascer vivinho, formadinho, lindo. E o Senhor falou: você foi chamado para padecer. Você foi chamado para cumprir um propósito. E se aquele propósito me desviasse do Senhor, é inútil minha vida na terra. É inútil minha vida na terra. Se eu sair da minha terra para viver aqui em Ouro Fino, para ficar em Indaiatuba, padecer, para vir aqui para Ouro Fino e padecer, e o Senhor está operando, bem-aventurado. Se o Senhor não cumprir um propósito, irmãos, na nossa vida, é inútil. Porque os planos do Senhor e os desejos do Senhor é muito maior do que a gente pensa, irmãos. Então a gente sou. Mas, irmãos, foi tão louco a forma que Deus fez que o Senhor nos deu uma graça, irmãos. Uma graça, irmãos, que a gente pode levantar a cabeça e continuar trabalhando para Ele. Porque muitos na caminhada missionária, muitos na caminhada, provações que eles desistiram. E graças a Deus Ele nos manteve de pé até hoje. E foi uma glória do Senhor, uma graça do Senhor, que hoje o Senhor possa ter aberto nossos olhos espirituais. E o que a gente produziu em 360 dias, Senhor? Qual o fruto, irmãos, que a gente produziu? Olha para dentro de si. Qual o fruto que o Senhor produziu? Não para fora, mas para dentro. E eu digo para os irmãos, foi o ano mais produtivo que Deus fez na minha vida. Amém? Então, deixa eu compartilhar com os irmãos. Que a graça de ser por Cristo é muito maior do que um amor, do que de um parente. A graça de padecer por Cristo é muito maior do que uma alegria no mundo. A graça de padecer por Cristo é muito maior do que qualquer coisa que você nos apresentar. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos abrir Provérbios. Provérbios. Vinte e nove, 18. Tivemos aí, duas mensagens do seminário em Cachoeira do Sul, Tivemos o nosso micro-regional na região 1, também lá no Rio Grande do Sul, lá, Cachoeira. E poderíamos falar várias coisas, Falou sobre consagração, sobre prática, mas ontem o ministro fiquinho iniciando ali sobre esse versículo, E esse versículo é a tônica para gerar consagração, irmãos? A tônica para gerar prática, Vamos ler juntos. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não obedecerá com palavras, porque ainda que anda, não obedecerá. Só essa primeira frase que o ministro falou ontem já dá para a gente desfrutar assim, um seminário de muitas mensagens, Mas ele falou que a visão, o que é uma profecia, É a revelação da verdade. Só que a revelação da verdade, ela não vem somente pelo conhecimento da verdade. Até
que aqui no próximo versículo diz que o servo não vai obedecer ouvindo uma direção apenas. Ele precisa ter a experiência, né, da prova, né, e ter o livre-arbítrio, a opção de obedecer ou não obedecer. Obviamente, se ele obedecer, então, ele verdadeiramente vai conhecer a verdade. E a verdade, então, obedecida, liberta a pessoa. Ou seja, vai receber uma graça para soltar e vai aparecer o fruto, né? Então, o Bernardo falou ali da prova. Então, é assim, irmãos. Quem tem potencial, e Deus enxerga isso de dar frutos, o Senhor poda a todo momento para que dê mais fruto. E o que são podas? São percas, né? Imagina você uma videira e está lá o ramo lá ligado na videira, a videira é Cristo, né? Você está lá, o ramo lá está dando um frutinho mirrado. Aí a pessoa poda para que venha um fruto melhor. E é sempre assim. Então quem está na visão do Senhor passa momentos difíceis e sim poda. Perde sempre alguma coisa. E na verdade, isso que se perde é um produto do orgulho. Na verdade, vai perder o orgulho. Até o final vai perder o ego. Esse é o propósito das podas, né? Às vezes a gente dá um frutinho e já se acha Deus, né? Aí você tem que podar um galho mais longo, né? Aí tem um pouco mais de sofrimento. Mas quem está no propósito não está isento dos cortes, das podas, né? Para produzir cada vez mais. E as podas geram um sofrimento, com certeza. Mas aqui o ministro fala que a profecia é a revelação da verdade. E a verdade nos é revelada por dois movimentos do Espírito. Um é ele que faz sozinho, que ele libera uma direção, uma orientação, uma iluminação, uma revelação. Agora, o segundo movimento requer da nossa parte uma contribuição, o desafio e a coragem de praticar. Amém? Então, a verdade é plenamente revelada quando isso acontece. O primeiro movimento não é eu que faço, é o Espírito Santo quem revela. Ele acende uma luz de 400 watts, sei lá, 1000 watts, 1200 watts, e aquilo fica em evidência. Como é que eu não vi isso antes? Agora, para acontecer a libertação, tem que ter uma contribuição da minha parte. A coragem e o desafio de colocar aquela direção. Quando acontece, o resultado é a profecia é revelada no seu conteúdo absoluto. Amém? E eu quero aqui, quando ouvi essa mensagem ontem, me veio assim, passei um tempo da noite meditando em duas porções bíblicas que nos trazem bastante um enriquecimento da nossa situação espiritual. Primeiro nós lemos ali no início, né, que foi João capítulo 3, né, a experiência de Nicodemos. Mas eu quero ler aqui um trecho para você entender na hora de nós compartilhar. João capítulo 19, no versículo 38. E esse é o perigo que nós estamos correndo a todo momento nesse momento da nossa vida temporal. Esse é o perigo, olha aqui. João 19, 38. Eu vou ler aqui, vocês acompanham. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, é um discípulo 007, né? Ó, o crente. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão, oculto. Não sei se é discípulo de Jesus, então, que aí nunca está pronto para servir Deus, nunca está disponível para ser usado por Deus, mas ele se considerava aqui, né? Ó, depois disto, José de Arimateia era discípulo de Jesus. Engraçado, discípulo de Jesus tem que estar servindo. É um servo que padece publicamente. Discípulo de Jesus que está em oculto não desce, não sofre, não se expõe, não serve, né? É o cristão 007. Olha o perigo. Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Engraçado, Jesus tinha acabado o seu ministério terreno. E no ministério terreno de Jesus teve muitos desafios, irmãos. Tanto na área das finanças, da manutenção para todos aqueles que seguiam, como recursos humanos e técnicos
Gente que se colocasse e exercitasse os dons para gerar e para cuidar. Jesus teve esse desafio. Mas foi no tempo dos 3 anos e meio. O ministério público de Jesus. Agora, depois de Jesus morreu, que terminou o ministério público de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Acabou o propósito naquela dispensação. Jesus veio para trazer o reino dos céus para a terra, estabelecer a igreja de Noé, e precisava de muitos servos. Mas tinha muitos que se beneficiavam de Jesus, mas estavam ocultos, não queriam se colocar em posição. Tivemos aqui o testemunho da irmã Isabel, né? Ela tremia aqui, eu achei que ia dar um terremoto. Estava sentado ali, aquele terremoto, né? Mas discípulo foi chamado para se expor, mesmo de terremoto. Aí o testemunho dela, Deus usou ela lá, estava atrapalhando lá o trabalho do médico, né? Não, ela estava levando uma oportunidade de salvação, porque ele é médico. E ele viu que ela tinha algo diferente que ele não tinha. E ele ficou um tempo com ela, recebeu algo de Deus. Isso é um discípulo de Jesus. Não pode dizer, onde é que vai? Eu tenho a visão do Senhor. Onde é que tu vai? Na igreja de Jesus Cristo, na igreja da visão. Não, mas tu nunca está pronto para servir Deus. Nunca está disponível. Vai passar essa geração. E se tu não aproveitar para servir o Senhor nessa geração, José de Arimateia foi servir o Senhor depois que ele morreu. Não tem nexo, irmão. Você participar do movimento que traz uma revelação da verdade e nunca se colocar à disposição de servir. Está sem propósito, né? Olha só. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E, vamos ler juntos agora. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirloés. Jesus não ia desfrutar de mirloés agora. O que Jesus ia fazer com isso agora? Estava morto. Terminou o tempo, irmãos, de prestação de serviço. Agora vamos lembrar. Nicodemos foi ter com Jesus, e você essa história, foi à noite. Ele não queria se expor publicamente, dizer publicamente com as suas ações, porque ele era o princípio sacerdote, e aquilo era perigoso, ele ia perder a popularidade, né? Muito crente que não quer perder a popularidade e não se expõe. Quer mostrar a nossa entidade que é... E só essa pessoa pensa que é espiritual. Todo mundo já viu que ela é carnal e almática, irmãos. Mas ela quer manter aquele tratamento público que ela é especial. Não tem especial no reino, irmão. Só tem um que é especial, quem é? Então por que tu tá te queixando que tu não tem um tratamento VIP? Ninguém tem tratamento VIP no reino, só Jesus. O resto são tudo reto. Né? Tudo servo. Mas a gente quer tratamento especial. Não, o pastor não aqui ainda. Jesus já te viu. Quer tudo do jeito que tu tá, quietinho. Porque no teu coração ele está vendo multiplicação de iniquidade, de pecado e comércio. E ele não vai usar esse tipo de coisa no púlpito dele. Amém? Eu tive que ser corrigido pelo Espírito muitos anos para entender isso, irmãos. Que o Senhor só usa o que Ele quer. E aí, se Ele usa e a pessoa está com perigo de perder até o que recebeu, então Deus deixa assim, fica quietinho. Né? Nicodemos foi lá de noite com Jesus. Por que será que ele teve? Ele podia ter lá uma reunião com Gamaliel, né? Ele poderia ter uma reunião lá com Saulo, né? Que também era um homem estudioso da Torá. Ele poderia ter uma reunião lá com Ananias, que era um sacerdote naquela época. Ele poderia ter uma reunião com muita gente, mas foi ter uma reunião com Jesus. Por que será? Porque ele sabia que Jesus era a profecia, era a verdade, era a revelação. E ele teve uma comunhão, Jesus falou com ele, imagina, Jesus sentou com ele e compartilhou com ele, olha, quem não nascer da água do Espírito não vai ver o céu e nem entrar no reino. E ele se fazendo de linguiça, né, para ser assada, né, e disse assim, tá, mas como pode eu ser um homem de 60 anos voltar e nascer de novo? Posso voltar para o ventre e nascer de novo?
E Jesus, pois é, não entendeu as coisas do reino mesmo. Para tu ser usado por Deus, tem que esquecer tudo que tu sabe e receber uma nova vida e receber novas instruções. As pessoas não entendem, dizemos. Elas querem viver essa vida do reino com tudo que elas aprenderam lá no mundo e na religião. Não, bota tudo fora. Tá, mas como é que eu vou botar tudo fora? Olha quem eu sou, não é nada. Pois tudo que conquistou, te convencer que tu não é um nada. E tu não tem nada para oferecer para Deus. Eu não sou nada e não tenho nada para oferecer para Deus. Porque se eu oferecer algo de mim para Deus, eu vou ser reprovado que nem Caim. Ah, mas Deus tem que receber esses pinos aqui que eu plantei, essa melancia. Não. Deus reprovou a oferta e o ofertante. Prova que é acontecimento na nossa vida que a gente fica amargurado com Deus e acha que Deus é injusto. Porque nós não aceitamos, irmãos, que somos de Deus e Deus faz com a gente o que quer. Se Deus quiser quebrar, se quiser fazer de novo, se quiser virar do lado do avesso, Ele pode. E Ele é Deus. E nós ficamos resistindo, lutando contra Deus. Mas temos recebido uma visão. E Nicodemos recebeu a visão. Deus detalhou para ele. E o que ele fez? Nem o jovem rico. Então tá. Parabéns, tu é mestre. Muito legal. Deus abençoe Jesus. E foi embora. E Jesus precisava daquele homem, irmãos, né? Não poderia ser outro, mas Deus oportunizou aquele homem a servir no tempo oportuno. E ele nunca apareceu para servir ao Senhor. Que nem José de Arimateia, um discípulo oculto. Então, que diz ali em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o homem se corrompe. Irmãos, a profecia estava na frente, foi revelada, foi explicada, detalhada, próprio Jesus. Mas ele era corrompido e saiu dali corrompido e continuou corrompido. Por quê? Mesmo ouvindo a visão, a gente não vai obedecer. Agora vamos fazer um contraste, irmãos, com um Zaqueu. Você precisa, essa mensagem última do ano é para te preparar para 2025. Você tem que usar como GPS, tem que se atualizar. Será que eu sou Nicodemos? Eu. Os dois ouviram a mesma profecia, receberam a mesma visão. Aí Jesus chegou e olhou: ô Zaqueu, desce aí depressa, hoje me convém levar a profecia lá para a tua casa, intimidade com o Senhor. Aí Jesus lá sentou com ele. Irmãos, eu tenho convicção que a prédica de Jesus para Zaqueu não foi diferente da prédica de Jesus para Nicodemos. Foi trazer a visão, trazer a profecia, trazer a relação da lei que tanto eles falavam. Porque quando eu não pratico a visão do Senhor, eu viro um legalista, irmãos. Eu sou que nem Saulo, eu sou um ditador de leis. Aí Jesus chegou lá e trouxe a revelação da lei que tanto eles adoravam a Deus, né? Obedecendo um formato de lei, de certo e errado, que julga a mulher prostituta, né? Que julga Jesus comer com pecadores, né? E Jesus veio trazer essa revelação, a visão verdadeira. Que nem o ministro falou ontem. O que é profecia? É a revelação da verdade. E quem é que estava na frente de Zaqueu? E quem é que estava na frente de Nicodemos? Um homem que obedecia a verdade. Ele revelou a verdade. E o que aconteceu com Zaqueu? Vamos abrir lá em Lucas. Zaqueu, Lucas 19. Aí você vê a diferença, né? Nicodemos foi noite para ninguém ver ele, né? Zaqueu chegou publicamente, a multidão
cheio de gente, num lugar bem alto para todo mundo ver ele. Então, isso nos traz um princípio, irmãos. A verdade te expõe. E nós não queremos ser expostos. Nós queremos continuar com aquela máscara de bons cidadãos espirituais. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: hoje é o último dia de 2024 que você pode tirar a tua máscara publicamente. Diz para mim isso aqui, nem um coral. Diz para mim que eu preciso ouvir isso também. A sorte que eu tenho Jesus, senão eu ia ficar com depressão, hein? 50 pessoas me dizem isso pra mim. Hoje é o último dia que de 2024 nós tiramos nossas máscaras, irmãos. Nicodemos não queria tirar máscaras. Saiu diante da visão revelada da profecia, continuou com aquela máscara de fariseu, de escriba e de homem retinho. Cheio de regras, né? Zaqueu aproveitou o último dia, que estava escrito no livro da vida. Zaqueu, hoje é o dia. Se tu não aproveitar, tu está em pouca banha. E ele aproveitou. Porque veja bem que Deus traz com planos e propósitos e tem início, meio e fim. O plano e o propósito de Jesus era, com 30 anos, iniciar o ministério público, terreno, né, de estabelecimento da igreja. Tinha meio e tinha o final. Aconteceu. O ministério público de Jesus foi só aqueles 3,5. Nicodemos continuou com a máscara e não aproveitou. 2025 está vindo aí, irmãos. Aproveita hoje, né? Durante o dia, até o último dia ainda dessa semana. Então, te limpa teu coração, conversa com os irmãos e abandona essa máscara de crente certinho e especial. Não isso no reino, irmãos. Somos todos pecadores e vamos pecar até o final. Somos todos imperfeitos e isso os legalistas não aceitam. Eles querem um homem de terno e gravata que fala aqui carioquês, né? Cheio de unção. Aí imagina, Jesus expulsando demônio lá, os gadarenos lá dos 2.000 porcos. Imagina Jesus. Sai daí, demônio, sai daí. Não, irmãos, gente, é autoridade. Como é o nome de vocês? Nós somos muitos. Então, saem daí agora. E misericórdia de Deus, assim, ó. Que Deus tem um ensinamento, que isso aqui é muito profundo, que eu não vou falar agora. Sai daí e vai lá os porcos. Imagina Jesus. Ó o PT. Sai daí, irmão. Jesus tinha autoridade, irmão. Isso aí é... Não sei o que é isso. Isso aí não é Isso aí é sensacionalismo que não vem do Espírito Santo. Imagina o apóstolo Paulo batendo pezinho. Apóstolo Pedro lá, quando falou lá no Pentecoste, depois do Pentecoste, Pedro dizendo lá para a multidão: vocês mataram Jesus, o Filho de Deus. Não, irmãos. Vocês mataram o doador da vida. E só essas palavras. O que vamos fazer então, irmãos? Tem que se arrepender e se batizar e começar uma nova vida. 13.000 convertidos. Isso é Pentecoste. É a obediência à palavra. A obediência à revelação. Jesus falando com Nicodemos, batendo o pezinho. Não, irmãos. Ele tem sido água do Espírito e viveu uma nova vida. E Jesus teve a mesma prédica, né? O mesmo discurso com Zaqueu. O que aconteceu com Zaqueu? Vamos ler aqui. 19, versículo 8. Vamos ler juntos. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Você sabe o que ele disse? Que foi o resultado de ver a visão praticada. Tu acha que ele falou se bater o pezinho? Falando com tom de voz diferente? Fazendo teatrinho? Não, ele falou com autoridade. Olha o que ele falou. Isso é unção, irmãos. Isso aqui que
derruba e bota demônio preso na carne. A Neuzinha estava falando na reunião pré-culto, né, que ela veio de uma organização que tinha muitos manifestos, e eu quero dizer assim, ó, até o diabo tem dom. Até o diabo tem dom. Porque tem muitos curandeiros, né, que não são usados pelo Senhor. Até o diabo tem manifestação de sinais e de prodígios e de maravilhas. Mas nós que estamos aqui nesse reino, precisamos discernir que Deus não está procurando dons, que Deus pode usar até uma mula com dom para livrar um profeta sem caráter da condenação eterna. Lembra da mula de Balaão? O profeta ia morrer sem salvação, irmãos. Ia para o inferno eterno. Sou profeta. Eu sou pastor. Sou apóstolo. Nós somos um caco de barro, irmãos, que se Deus não usar a gente para misericórdia, nem é usar a gente para beneficiar outros, é usar a gente para nos livrar das trevas de Deus, né? Ou da grande tribulação. E tem muitos que vão ter surpresa até o final desta era. Que miséria. Então, aqui Zaqueu diz assim, vamos lá. Entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se uma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Mas de onde é que ele tirou isso aqui? Isso aqui é o resultado, ele receber a revelação da verdade, a profecia. Quem não tem profecia se corrompe. Até aqui ele estava corrompido. Ele recebeu a revelação da verdade. E Deus está te chamando para 2020 para você revelar a verdade para pessoas, não é pregando. Deus te chamou, Atos 1:8, para seres. Está escrito lá assim: eu chamei vocês para vocês pregar essa geração aí perversa, né, sobre mim. Não, Deus disse assim, ó, vós sereis minhas testemunhas. E quando a gente é chamado para cá pregar, irmão, para testemunho, para mostrar Cristo operando em nós, mostrando que a gente é necessitado juntamente com vocês e que juntos nós temos a oportunidade de levar a verdade da salvação para esse povo. Amém? Então o que Deus disse aqui através desse homem assim, ó, eu dei minha vida agora. Mas por que eu dei minha vida? Cara, eu vi um homem na minha frente que mudou a vida. Jesus Cristo revelou o significado da lei. Profecia, quem não tem visão se corrompe. Irmãos, você tem a visão? Tem aqui, ó, bem explicadinha. E aqui, ó, desmuçado, né? Que o ministro falou. Aqui é um aplicativo, na editora Ventura, na TV Menorá, é uma explicação para você ter contato com a verdade. Entende? A Neuza falou, né? A gente mudou nossa cultura, gente. Você veio para cá sem cultura espiritual. Hoje você tem uma cultura espiritual. E tem que transformar em testemunho. Amém? E aí ele disse assim, ó, eu vou agora mudar minha vida. Vou sair da tua presença, Senhor, mostrando a revelação da verdade. Porque eu sou judeu, eu estou cansado de pregar as leis mosaicas para todo mundo. Prego meus filhos lá em casa, sou Zaqueu, sou judeu. Nicodemo, sou judeu, prego lá em casa meus filhos. Mas você não tem revelação da verdade. Mas vou te mostrar que a verdade é essa aqui, ó, a profecia. Se tu não tiver a revelação da verdade, você vai ficar corrompido ainda. E Zaqueu saiu da presença do Senhor com dons, irmãos, com caráter. E aí ele segue dizendo aqui, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque tu é um bom pregador, porque tu é um bom evangelista, porque tu é um bom apóstolo, porque tu é um bom profeta, tu fala em línguas, tu ora e cura as pessoas. Não, irmãos, porque houve a revelação da verdade, não o conhecimento. Tudo que Jesus falou, com certeza, sobre mandamentos, chamar
a Deus, sobre não adulterar, sobre não cobiçar, sobre não matar, não roubar. Jesus falou de novo para Zaqueu, como falou para Nicodemos, mas falou agora com revelação. Amém? E aí, então, Jesus disse e ele ouviu, mas hoje a salvação dessa casa. Ele falou para Nicodemos, para você ouvir isso aí no final desta era, hoje, Marcos, se consumou, hoje houve salvação na tua casa, porque tu não foi um discípulo que nem José de Arimateia, em oculto, que nem a Natália falou, a gente vem para cá, treme, a Neuza falou que a gente vem para cá, irmãos, o Espírito Santo não, a gente nem sabe o que está falando, depois eu vou assistir que eu vou pensar assim, mas Deus falou isso aí, entende? Não, preparei um estudo, eu não posso me expor aqui, não, estamos aqui para ser expostos, né? Porque se o ego fala, ele tem que ser incinerado, tem que virar pó. Jesus disse, né? Vamos ler junto. Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. José de Arimateia era filho de Abraão? É. Por isso que Jesus disse, ó, esse também é filho de Abraão, mas esse aceitou a profecia. Nicodemos era filho de Abraão, mas não quis receber, irmãos. Se inchou, fermentou. E Jesus disse, ó, esse aqui também é como aqueles, mas esse aqui aceitou a visão. Está escrito aqui, hoje houve salvação no templo? Foi aonde? Então tem que ter intimidade com o Senhor. Se você vir para cá e não buscar intimidade, não adianta. Se você ir debaixo de um sicômoro, não buscar intimidade, não adianta. Lembra de Natanael? Jesus disse, ó, esse é um judeu verdadeiro. Porque ele estava mesmo na rua, sozinho, ele estava buscando, né, intimidade com o Senhor. E aqui só reparte as nossas intimidades, né? A gente compartilha as nossas intimidades. Amém, irmãos? Então vamos nos colocar em pé. Então, pega a visão. Amém? Pega a visão. Itajubá vai fazer o louvor, né, da Neuzinha, o pessoal que pode ajudar aqui, da ceia. E nós vamos orar aqui. Vamos colocar em pé, vamos dirigir a nossa mão direita. Aqui. Tira para mim aqui a tampinha, por favor. E vamos participar da ceia do Senhor, né? Nesse último dia desse ano, né? Em nome de Jesus. Fecha os olhos, irmãos. Prepara teu coração. Continue em oração, né? Porque nós não somos dignos. Nós precisamos nos preparar aí para poder ser participante desta mesa. É um símbolo, né? Esse líquido e esse pão sólido é um símbolo, né, da morte e ressurreição do Filho de Deus, né, Jesus Cristo. Entenda que o pão tu não planta pão e nasce pão, né? Tu planta o trigo, prepara a terra, moe o trigo, separa o trigo, massa com água e vira o pão. Vai para o forno. Então tem um processo. Então quando você vê esse pãozinho aqui, quando você for colocar esse pãozinho na boca, você tem que entender que é uma vida que teve que ser processada para chegar ali. Tu não planta, por exemplo, uma garrafa de vinho e nasce garrafões de vinho, né? Não, tu planta uma semente de uva e ela é cultivada, depois ela é processada, né? E ela até chegar nesse formato líquido aqui. Então a gente tem que entender que Jesus teve que ser processado, teve que ser julgado a natureza humana, né? Teve que enfrentar lá face a face Satanás, teve que sair da região dos mortos, né? E hoje se tornou alimento. Você precisa entender isso aí, irmãos. Que foi uma vida que tinha planos, sonhos, projetos, sensações, emoções e que se negou até a morte de cruz. Não é só chegar e botar esse pãozinho para a boca e botar esse líquido para a boca e sei com Cristo. Não, você tem que buscar essa revelação.
Amém? Fecha teus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui, diante desta iluminação da Tua Palavra, diante da profecia, Senhor Jesus, que tem sido revelada a verdade para nós, sempre quando nos reunimos com Cristo, nas nossas casas, nos grupos familiares, nos nossos momentos de devocionais e nesse momento aqui de comunhão orgânica, nós queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, esse privilégio de poder sentar na Tua mesa e sentir a Tua presença, Senhor, e poder nos alimentar desse pão vivo que desceu do céu, não como nossos irmãos patriarcas que comeram maná do céu, mas esse pão verdadeiro que nos traz, Senhor Jesus, um vigor espiritual, uma revelação, uma força para negar a vida da alma e seguir trilhando esse caminho até a vinda do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus pegou aquele pão no dia que se reuniu com os discípulos da sua igreja, ergueu os céus, consagrou o Pai e disse que todos deveriam comer, porque esse pão representava o corpo de Cristo, Senhor. E quando nós nos alimentarmos desse pão, que nós venhamos a entender que o corpo de Cristo não tem anomalias, mas todos os membros em função e têm que produzir para o Senhor. Que o corpo de Cristo tem pés que levam o Evangelho, tem mãos que cuidam dos regenerados, tem olhos, tem boca, tem ouvido. Todos nós como membros temos uma função no corpo, que quando ingerirmos esse alimento, nós venhamos a entender isso, que nós temos que nos encontrar nesse corpo, a igreja mística que é, Senhor. Assim, quando nós ingerirmos esse líquido, assim como Jesus pegou um cálice, ergueu os céus, consagrou o Pai e disse: esse é o cálice da nova aliança, que todos devem beber também, que nós possamos, ao ingerir esse líquido, nós possamos sentir que é o sangue do Teu Filho Jesus, que escorreu naquele corpo no madeiro, para julgar a natureza pecaminosa, nos reconciliar novamente com o Pai. Que nós possamos ter essa percepção espiritual, em nome de Jesus. Então nós consagramos a Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, durante o cântico, o irmão Marquinhos vai organizando a fila. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como Deus mandou. Tende paz com todos os homens, esforçai-vos por fazer o bem, por fazer o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se o dele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque sendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Espírito de Deus, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem.
vamos agradecer, irmãos. Vamos agradecer, né, irmãos, esse culto que foi abençoado. Um último culto, né, de 2024, que possa entrar nas nossas ações, que a gente, em 2025, possa retirar todas as obras da carne, né, irmãos, e viver apenas os frutos do Espírito, né, irmãos? Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais esse culto, Pai, que foi tocado em nossos corações, em nossas mentes, que tudo que foi falado hoje, todo o louvor, todos os testemunhos, Pai, todos os versículos, a palavra que foi dita hoje, Pai, que possa entrar em nossas mentes, entrar em nossos corações, Senhor. Que possamos, nesse ano que está chegando, possamos retirar todas as obras da carne, Pai, tirar toda a rebelião, retirar toda a amargura, retirar toda a ansiedade, Pai, toda a preocupação, todo o medo. Que o Senhor possa nos ajudar, que nesse próximo ano possamos viver apenas o fruto do Espírito, Pai, que possamos ter a visão celestial, ter a visão do Espírito, Pai, que essa visão natural, essa visão da carne possa ter ficado para trás nesse ano que passou. Erramos muito e perdoa nossos pecados, Senhor. Esse ano pecamos muito, que o Senhor possa nos glorificar, nos dar sabedoria, Pai, para que esse ano que está chegando possamos nos arrepender, que o Senhor possa nos perdoar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, retira toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, que o Senhor possa curar, Pai. A cura interior, a cura exterior. Que o Senhor possa abençoar a cada família que está aqui hoje. Que o Senhor possa levar em segurança nas suas casas. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, tu me fizeste, Senhor, hoje eu vivo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor, como a alva, sua vida